O ramo da psicologia classifica 4 tipos de temperamentos básicos. Claro, não se pode fazer uma classificação sempre única, considerando que o ser humano tem tantas diferenças, cada caso é um caso, mas existe uma relação de 4 temperamentos, mais ou menos, que abarcam o ser humano. Primeiro, melancólico. É o temperamento daquela pessoa observadora da natureza, aquela pessoa introvertida, às vezes tímida, às vezes não, né? Pessoas mais sensíveis. Um exemplo típico na Sagrada Escritura é Moisés. Moisés era esse temperamento. Depois vem um segundo temperamento que é chamado fleumático. Que exemplo nós daremos? Aquelas pessoas que amam as artes, a música, pessoas que fazem mais quietação ao seu redor e buscam a quietação, pessoas inteligentes, também muito sensíveis, pessoas eruditas, estudiosas. Esse exemplo nós pegamos Jesus Cristo, Francisco de Assis, temperamento fleumático. Depois nós temos o temperamento colérico. Esse já é um temperamento diferente. As pessoas que facilmente se enfurecem, ficam nervosas de repente, custam muito a se acalmar. Esse temperamento é um pouco difícil de se conviver, mas todas as pessoas que fazem parte desse grupo podem se modificar lentamente, se policiar, cuidar para mudar o seu jeito de ser, porque muitas e muitas vezes isso lhe causa grandes problemas. Temos o temperamento, além disso, do melancólico, do fleumático, do colérico, temos o temperamento sanguíneo, o último e 4º temperamento, e que é mais ou menos assim, aquela pessoa que às vezes fala sem pensar. Surge uma situação, já tomou uma decisão, de repente viu que errou, falou demais, fez errado, se arrepende, quer consertar, já dá tudo errado. É um outro temperamento. Não é o colérico, mas é sanguíneo, esquentado. Temos muitas pessoas assim. Jesus Cristo escolheu 2 homens de temperamento sanguíneo para colocar à frente da sua igreja. São Pedro e São Paulo, que nós hoje celebramos. Paulo, a gente sempre lembra muito no dia da conversão dele, falamos muito sobre ele. Era um cidadão romano, porque nasceu numa parte, né, que pertencia ao Império Romano, Tarso. Paulo de Tarso se chamava. Saulo, depois muda para Paulo. Ele era um homem muito culto, muito judeu, estudou, diz as Escrituras, aos pés de Gamaliel, um grande rabino judaico, entendia das leis, era um homem realmente que entendia do Antigo Testamento, zeloso de tudo que se referisse a Deus e às leis. Paulo tinha uma vantagem muito grande. Ele viajava, conhecia muitos lugares, falava outras línguas. Era um homem dinâmico, conhecia muitos estrangeiros, mas não conheceu Jesus Cristo. E Pedro era judeu, nascido possivelmente em Betsaida, mas morava em Cafarnaum, casado. O Evangelho nos fala de um dia que a sogra dele esteve doente, pescador, seu irmão André e ele possuíam barcos de pesca, talvez fosse até mais ou menos bem de vida ali, para os padrões da época. São esses 2 homens tão diferentes entre si que Jesus escolhe para levar a sua igreja adiante. A gente fala assim, são os pilares, as pilastras básicas da igreja. Se nós temos duas colunas,
Se nós não tivermos essas duas colunas, desaba o teto. A igreja se construiu em cima dessas duas colunas, Pedro e Paulo. Tão diferentes entre si, com muitas e muitas vezes batiam de frente as suas ideias, porque cada um tinha um jeito de ser, um perfil psicológico, uma estrutura, um conhecimento, mas para o bem da nova religião que surgiu, o cristianismo, eles se unem, vencem as diferenças. Falemos de Pedro, aquele homem que Jesus disse: Pedro, eu sondo o teu coração, como ele faz conosco. Eu vejo que tens grande capacidade, tu és forte, como uma pedra, uma rocha. Por isso, Petrus, Pedro, é sobre ti que eu coloco a responsabilidade da minha igreja. Na verdade, sabemos disso. Deus nunca escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, dá capacidade àqueles a quem Ele escolhe. Pedro tem a vantagem de ser muito humano. Pedro foi humano por excelência, como nós, com nossas virtudes, nossas dificuldades. Podemos lembrar de alguns momentos importantes da vida desse homem, chamado inicialmente Simão, filho de Jonas, mas que muda para Pedro, por causa de Jesus ter dito: tu és forte, firme como uma rocha, Pedro, como uma pedra, Petrus. Podemos lembrar de Pedro simples demais, era de uma simplicidade tão grande em relação à fé, às coisas de Deus, como nós, muitas e muitas vezes, somos tão simples e bonitos nessa simplicidade, em nossas devoções populares, em nossas procissões, em nossas manifestações de fé, em nossas crenças. Pedro, um dia, no meio das ondas revoltas, dentro do mar da Galileia, no seu barco, aquela tormenta forte, vê aquele homem andando sobre as águas. É Jesus que vem. E ele grita desesperado. Na sua simplicidade, ele acha que é um fantasma. Ou então, naquele momento no alto do Monte Tabor, em que Jesus se transfigura para antecipar, mostrar aqueles a quem ele tanto queria, seus discípulos tão chegados a ele, a sua ressurreição, o que estava por vir, ele se transfigura, a figura de Moisés, de Elias no lado, e Pedro naquela simplicidade: ô Senhor, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. É bonito de ver aquela inocência de Pedro. Pedro também, muitas vezes, botando para fora o seu temperamento sanguíneo, não colérico, sanguíneo, que de um momento para o outro tomava decisão rápida. Jesus ali, Malco, aquele soldado romano em frente, Pedro querendo defender Jesus de Malco, querendo defender Jesus do que estava por vir, imediatamente pega a espada, corta a orelha de Malco. Um momento, de uma atitude precipitada dele, bem típica do seu temperamento. Pedro, medroso demais, medroso. Vejam vocês, quando Jesus está a caminho do Calvário, alguém reconhece ele no pátio e diz: Pedro, chama o soldado, este homem estava junto com aquele que carrega a cruz. Ele era um dos discípulos, era um dos que o acompanhava, e Pedro nega: não, eu não conheço esse homem. Mais uma vez buscam ele, buscam uma terceira vez, e 3 vezes por medo, por covardia, ele diz: não conheço esse homem. 3 vezes negou. E antes, quando Jesus havia dito: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Senhor, isso nunca acontecerá. Para acontecer alguma coisa para ti, antes terão que passar por cima de mim. Morra eu, mas não morrerás você.
Ele foi sincero, muito sincero, mas depois faltou firmeza, faltou coragem. Pedro, humano que nem nós, triste, muito triste, porque depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele sai para o caminho da via sacra e vê o homem das dores carregando a cruz. Os olhares deles se cruzam, Jesus e Pedro, e ele sente profundamente aquela dor lancinante. Pedro chorou amargamente. É assim que os evangelhos nos contam. Depois da ressurreição, aquele momento belíssimo, antes de partir, Jesus chega, chama Pedro e pergunta a ele: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que os outros? E Simão responde mais uma vez: sim, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Mais uma vez, terceira vez, Jesus olha nos olhos de Simão e pergunta: Simão Pedro, filho de Jonas, me responda, é verdade que tu me amas mais do que os outros? Pedro fica triste: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. E então Pedro entendeu. Naquele momento ele se reconciliava com Jesus. 3 vezes ele havia negado. 3 vezes então Jesus pergunta e ele reafirma seu amor, seu carinho, sua ternura pelo homem de Nazaré. Naquela tarde, Pedro experimentou a paz. Sempre que lemos o Evangelho, sempre é Jesus a falar conosco. Nós que reunimos na nossa humanidade todas essas virtudes e dificuldades que Pedro também tinha, para nós hoje ele está perguntando também, e nós teremos que responder. Roquinho, ele diz: tu me amas? Fabrícia, ele diz: Silvia, Tininha, tu me amas de verdade? Hélio, ele pergunta: tu me queres bem profundamente? É assim que ele faz conosco. Hoje ele pergunta a cada um de nós: Rosilane, tu me amas de verdade? E nós teremos que responder. Apesar da nossa humanidade, das nossas dificuldades, ele sonda os nossos corações, como sondou naquele tempo o coração de Pedro. Sonda-nos e procura ver tudo o que de bom tem dentro de nós e tudo o que nós podemos oferecer em favor uns dos outros e da nossa fé. Vamos receber a imagem bonita de São Pedro aqui na frente. Ao redor de uma fogueira eu fiquei, como Pedro numa noite eu te neguei, e chorei amargamente como ele, eu tive medo. Naquela tarde tu me olhaste com ternura, tu me dissestes: hoje eu vou à casa tua. E nunca mais eu esqueci daquele encontro, me ensinaste a amar. Eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida, eu te amo, ó Senhor da minha vida.
redor de uma fogueira eu fiquei, como Pedro numa noite eu te neguei, e chorei amargamente como ele. Eu tive medo, mas tocaste no meu ombro como amigo, perguntaste tão somente se eu te amava, me mandaste apacentar tuas ovelhas, me ensinaste a amar. Eu te amo, ó Senhor da minha vida, 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 eu te amo, ó Senhor da minha vida. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.